Graças a Deus, queridos, que alegria poder estar nesse lugar nessa noite. Nós estamos vivendo dias muito intensos, dias de uma visitação muito intensa da presença de Deus, dias onde o Senhor tem se manifestado sobre nós, trazendo a sua graça, o seu favor, nos dando instrução e manifestando sobre nós o seu poder. Então nessa noite, nesse culto da vitória, eu quero compartilhar algo com você. Eu quero compartilhar algo e falar com você sobre algo que é aquilo que para Deus é o bem mais precioso. Foi a primeira instituição que Ele criou, que se chama família. Diga comigo, a minha família é o meu bem mais precioso. Diga mais forte, a minha família é o meu bem mais precioso. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso que você está falando aí? Amém? Glória a Deus. Se tem alguém da sua família, dá um cutucão e fala assim, ó, te amo, você é o meu bem mais precioso. Em nome de Jesus. No livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 15, fala assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. De Josué fala assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, porém. Diga como quem crê agora, diga, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse texto acontece num contexto onde Josué estava indagando o povo e perguntando ao povo o que eles iriam fazer. Aquele povo de Israel já tinha vivido muita coisa, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto provisão cair dos céus, muitas coisas já estavam acontecendo. Porém, de tudo aquilo que eles viram, mesmo assim, ainda alguns deles não estavam crendo no Deus de Israel. E aí, muitos ainda queriam voltar a servir aos deuses do passado, aquilo que os seus avós, que os seus pais serviam. Em determinado momento, José chega para o povo e faz essa pergunta: até quando vocês vão ficar? Vocês ainda estão cocheando, vocês ainda estão com um pensamento dúbio, porém eu quero deixar aqui claro, eu quero deixar aqui a minha posição, minha e da minha casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Querido, nós estamos vivendo num tempo tão maravilhoso, esse tempo de Natal. É tão bom estar com a família no tempo de Natal. Como é bom a gente poder, estar com os nossos filhos, principalmente nós do Balneário. Como é bom receber os parentes de fora, nem assim, por poucos dias, mas como é bom a gente ver pessoas que vêm de longe receber, e a gente recebe. Esse ano deu troco. Todos os anos recebi, esse ano eu vou visitar eles. Falei, não adianta vir não, porque eu vou lá. Mas como é bom a gente estar num ambiente familiar. Como é bom a gente poder sentar numa véspera de Natal com os nossos familiares à mesa e poder olhar dentro dos olhos da nossa casa e da nossa família e podermos fazer uma análise de como foi 2022. Como é bom, é lindo, maravilhoso a gente ver aquelas fotos de aquelas famílias americanas, onde tem 8 pessoas, 10 pessoas sentadas numa mesa, e aquele Chester lá, e a comilança. Como é lindo a gente ver isso. Mas, muitas vezes, essa não é a realidade que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós olhamos para tudo isso e almejamos um dia ter. Almejamos ter os nossos filhos perto, almejamos ter os nossos pais do nosso lado, almejamos ter amigos queridos, mas talvez pela circunstância da vida, acabamos não estando perto. Talvez por uma situação geográfica,
talvez esse ente querido que você tanto esperava estar contigo na ceia desse ano já não está, o Senhor recolheu, enfim. Mas o que eu quero me ater aqui essa noite, quantas famílias hoje estão precisando de um milagre urgente, que Deus entre na sua casa e transforme alguém da sua casa, a sua família, para que você possa ainda neste domingo, você estar com a sua casa e com a sua família e ter um tempo de qualidade. Então nós precisamos entender isso. Como é bom ter a nossa casa por perto, reunida. E o que nós temos visto nos últimos dias é uma falsa ilusão que as pessoas têm criado a respeito de família. As pessoas hoje têm olhado para a família e pensado que é somente, eu estou aqui, o meu irmão está ali, ele tem a casa dele, ele tem a família dele, e não tem mais momentos. E o que eu quero compartilhar com você essa noite é que nós precisamos criar memórias dentro do nosso coração. Porque momentos como uma ceia de Natal são memórias que nós criamos dentro da nossa casa, que nós criamos dentro da nossa família. E memórias, os anos passam, a tempestade vai vir, o dia vai vir, o dia ruim vai vir, mas aquela memória vai estar ardente dentro do seu coração. Quantas pessoas que hoje estão aqui e têm uma lembrança clara, uma memória clara dentro do seu coração de momentos que você teve com a sua casa, de momentos que você teve com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com os seus filhos, que hoje não estão do lado de você. Eu conheço pessoas hoje que têm o desejo ardente de estar com os filhos à mesa, mas não pode estar. Porque os filhos estão longe, porque já não tem mais um elo familiar, isso foi quebrado e isso nós precisamos restaurar. Então esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de restauração. E eu quero assim nessa noite te ensinar e declarar sobre a sua vida que tudo aquilo que você tem é muito lindo, é muito maravilhoso, mas você precisa junto com a sua casa criar memórias. Porque as memórias que você cria dentro do seu coração, no coração dos seus filhos, passarão anos e décadas e aquelas memórias sempre estarão vivas. Chega a época de Natal, eu vi uma reportagem, uma pessoa dizendo, nossa, quando chega a época de Natal, eu me lembro lá da época que eu era criança ainda, quando a minha avó fazia ceia, do cheiro da comida, dos momentos com meus avós, e isso nós precisamos entender. E no Salmo 126, 127, o salmista vai nos ensinar algo, e fala assim, a partir do verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas, não de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Verso 5 diz assim, bem-aventurado o homem, que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos. Aprenda algo nessa noite aqui. Eu quero compartilhar e falar com você sobre promessa, diga comigo, promessa, projetos e presença. Uma família, ela tem que caminhar em cima desses três pilares, sobre promessas. Todos nós, como casa, nós precisamos ter uma vida de intimidade, nós precisamos, como pais, principalmente, aqui falando com os pais, transmitir aos nossos filhos quais são as nossas promessas, para onde nós estamos indo, aonde Deus quer nos levar. Outra coisa que nós precisamos ter são projetos. Isso você fez aqui durante a semana, você esteve aqui domingo e consagrou os seus projetos ao Senhor. É muito lindo, é maravilhoso, e eu admiro quem tem promessas e quem tem projeto. Mas de nada adianta você ter promessas e projeto, e a presença de Deus não estar na sua casa. Há uma diferença muito grande, querido. E quando nós falamos de promessa, preste atenção, as promessas de Deus estão condicionadas ao quanto eu estou disposto a me comprometer com ela. Então eu recebo uma promessa de Deus. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O Senhor vai restaurar o meu casamento.
O Senhor vai salvar o meu filho, o Senhor vai libertar o meu filho das drogas, vai libertar a minha filha, vai acontecer isso, e você recebe a palavra e você tem um impacto nas suas emoções, e você crê naquilo, você começa a agir naquilo. Porém, se a presença de Deus não estiver junto com você, te conduzindo, essa promessa, ela não vai acontecer na sua vida, porque você precisa entender isso, que você precisa estar disposto a se comprometer. Diga assim: eu preciso me comprometer com a minha promessa. Existem projetos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Existem projetos de Deus de restauração. Restauração do que nesse tempo, pastor? Restauração do elo familiar. Há quanto tempo você, com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, vocês não têm um momento de mesa? Há quanto tempo você, com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, vocês não chamam a presença de Deus para dentro da casa? Quantas pessoas a gente vê, observa e acompanha dizendo: pastor, eu estou orando um ano pela minha casa. E eu tenho projetado, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho um projeto, eu quero ver os meus filhos, e os anos se passam. Mas algo que eu e você precisamos entender essa noite, que nós precisamos o quê? Ser exemplo de integridade, de caráter e honestidade, pois nós somos um espelho para aqueles que nos cercam. E na nossa casa não é diferente. Nós, como pais, nós precisamos ser sim um exemplo de integridade, de caráter e de honestidade, porque existe dentro da nossa casa os nossos filhos, e existe uma promessa de Deus. Porém, se eu não demonstro esse exemplo, eu como um pai, eu como você, né, as mulheres como uma mãe, aos seus filhos, como que os seus filhos vão crescer e serem pessoas de caráter, honestidade e integridade? Então, os tempos vão passando, as épocas vão se passando, e aquela cultura, aquele elo familiar vai se espalhando e não tem mais. E nós precisamos entender o que Deus quer fazer conosco. Quando nós lemos aqui que o Senhor, a partir do verso 1, Salmo 127, 1, fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Querido, algo que eu aprendi nesses anos, e que nós precisamos entender essa noite: para eu ter uma família próspera, eu preciso da presença de Deus sobre o meu lar. E a presença de Deus, querido, não é você vir somente a um culto de domingo, a um culto de quinta-feira. É você atrair o ambiente do céu para a sua casa. É você fazer da sua casa um ambiente de bênção, um ambiente de paz, um ambiente de alegria. É triste nós vemos famílias chegando nesse tempo, famílias passando por problemas. Homens, mulheres que não têm o desejo de estar com o seu marido numa véspera de Natal e sentar com seus filhos, porque vem um ano colhendo coisas, vem um ano recebendo coisas, e chega nesse tempo, ela já está esgotada. Mas o que eu quero te dizer essa noite, que se há promessa, se há projeto, e se a presença de Deus está sobre a sua casa, há esperança de restauração, de cura, de transformação e de milagres sobre a sua casa. Então você precisa crer nisso. Diga assim: a minha casa é o meu maior bem. Mas eu quero nessa noite fazer uma pergunta para você. Quem tem edificado a tua casa hoje? Quem tem sido o Senhor do teu lar, da tua casa? Quem tem governado você? Ah, pastor, mas eu venho na igreja, eu sirvo. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando de algo que, quando ninguém está te vendo, você está lá. Você, como sacerdote, como uma mulher virtuosa, você tem guiado a sua casa aos caminhos do Senhor. A Bíblia é clara: se o Senhor não edificar a nossa casa, querido, ela não tem valor nenhum. Mas Deus, Ele tem sim o desejo de manifestar a glória dEle sobre a nossa casa. Mas como Ele vai fazer isso, pastor? Através das minhas atitudes,
através do meu posicionamento. Diga comigo, o meu posicionamento e as minhas atitudes vai atrair a bênção de Deus. Porque nós recebemos promessas, mas nós não temos atitudes que condiz com pessoas que querem receber a promessa. Eu recebi uma promessa de restauração, mas eu parei de crer. Eu recebi uma promessa de Deus, que Deus vai fazer, que o milagre vai acontecer, mas eu já desisti, eu parei de orar. O Senhor irá edificar a minha casa através das atitudes que eu tenho de amor, de respeito e de compaixão com as pessoas que estão comigo. Então eu preciso lutar pela minha casa. Eu preciso lutar pela vida da minha esposa. Eu preciso lutar pela vida do meu filho. E a minha esposa precisa estar do nosso lado, da nossa casa, lutando conosco, nos ajudando. Mas nós estamos vivendo numa geração, num tempo, de homens que não respeitam mais as suas esposas, de mulheres que desonram os seus maridos, de homens que vê os menininhos de 7, 8 anos, 10, 12, 15 anos, que cresce e já quer virar homem, que são seus filhos, e eles batem de frente com a sua esposa, maltratam a sua esposa, desrespeitam, e você não toma uma atitude. E isso tem o que? Afastado a presença de Deus sobre a sua casa. Isso tem trazido consequências sobre a sua casa, e você tem perdido a direção do seu lar. Mas como você vai ter essa sabedoria de saber lidar com isso, se a presença de Deus estiver na sua casa? Se a presença de Deus estiver no seu lar? A pessoa que tem que ser honrada daqui 2 dias, não é um homem vestido de vermelho, querido, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É essa pessoa que tem que ser o teu Deus lá. E você precisa ensinar os seus filhos. Meu irmão, tem filho de crente ainda que espera na janela ver se o Papai Noel está chegando. Se vai descer pela lareira, não vai descer, irmão. Tem algo para te dizer, não vai descer. E você vê tudo isso e você acha lindo. Ai, que lindo, ele está vendo, meu irmão, não tem nada de lindo nisso. A Bíblia fala que você tem que ensinar o caminho que a criança, que o teu filho tem que andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie do caminho do Senhor. Você tem que ensinar para ele qual é o propósito do Natal. Porque quando você conduz a sua casa no mundo natural, guiada pela presença de Deus, o mundo espiritual se manifesta sobre o seu lar. E aquilo que você tem tanto buscado no espiritual, ou melhor, no natural, vai se manifestar no espiritual sobre você. Mas isso são decisões. Diga comigo, decisões. Salmo 128 fala assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoarás e verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, a paz sobre Israel. Quando colocamos Deus como nosso Senhor, como o Senhor da nossa casa, temos a segurança que viveremos uma vida de prosperidade sobre essa terra e que teremos uma bênção geracional. E é isso que o Salmo 128 está nos ensinando. Que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos possuindo essa terra. Mas os nossos filhos, eles vão possuir a terra que é prometida quando eles tiverem o entendimento de quem eles são. De quem eles são em Cristo. E essa responsabilidade, eu quero ver os filhos dos meus filhos, os meus netos possuindo essa terra. Eu quero ver os meus netos na igreja, servindo ao Senhor, casando com mulher de Deus, ver os meus netos crescendo, prosperando, mas só isso vai acontecer se eles tiverem um exemplo dentro de casa. Se eles tiverem um exemplo saindo de dentro do seu lar.
Hoje tem jovens adolescentes que estão frustrados já numa juventude desesperada, não querendo casar, porque dentro de casa eles não têm um exemplo de um casamento abençoado, de um casamento feliz dos seus pais. Hoje os nossos jovens, eles estão crescendo e cada vez mais eles estão casando mais tarde. Porque não tem um ensinamento para eles, não tem uma base que ensine eles o que é ser cristão, aonde nós vamos, e essa responsabilidade é minha como pai, é sua como mãe, e essa responsabilidade nós colocamos e ensinamos aonde? Na mesa. Então mesa é lugar de conserto, mesa é lugar de você olhar dentro dos olhos e lutar a luta da sua casa. E o principal erro da vida de um homem é quando ele decide lutar a luta que é da casa dele, ele quer lutar sozinho. É para ele lutar com a esposa, é para os filhos lutar, e ele quer lutar sozinho. Ele quer ganhar sozinho, ele quer ir para um caminho sozinho. E ele se frustra porque esse não é o plano, esse não é o propósito de Deus para a vida dele. A minha casa será abençoada, eu verei os meus filhos sendo abençoados, e os filhos dos meus netos, e os filhos dos meus filhos possuindo essa terra, quando eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está querendo me dizer para mim e para você essa noite? Que a nossa fidelidade para com Ele atrai bênção, diga comigo, bênção, favor, prosperidade, vida abundante sobre todas as gerações. E isso está na minha mão, está nas suas mãos. Nós temos o poder nessa noite, nesse tempo, de decidir trazer a bênção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, ou trazer a maldição. Então que esse tempo que nós vamos entrar, que nós vamos viver agora, na sua casa venha a ser um tempo de paz, venha a ser um tempo de alegria, venha a ser um tempo de prosperidade, mas também que venha a ser um tempo de uma autoanálise de como você tem conduzido a sua casa com a sua família. Porque 2023 você fez projetos. E espero eu que na área familiar você tenha feito projetos grandes, porque as suas conquistas serão a conquista da sua casa. Mas que 2023 você possa começar talvez restaurando elos familiares que estão quebrados. Tem pessoas que estão aqui essa noite que talvez você precisa sair daqui, pegar o seu telefone e ligar para o seu pai, ligar para a sua mãe. Pastor, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Talvez tem pessoas que têm que sair daqui nesse lugar e você pegar o seu telefone e ligar para o seu irmão, para os seus irmãos, se consertar, pedir perdão. Querido, deixa eu te ensinar algo aqui. Viva a sua vida como se fosse o seu último suspiro. Ame a sua casa como se fosse a sua última expressão de amor. Beije a sua esposa como se fosse o último beijo que você vai dar nela. Abrace o seu esposo, os seus filhos, como se fosse o último abraço. Nós não sabemos a hora, irmão, nós não sabemos o momento, nós temos uma senha, numa contagem regressiva, que pode ser amanhã, que pode ser daqui 2 dias, talvez eu não vejo o meu filho crescer, mas eu tenho que viver a minha vida e amar a minha casa, amar a minha família, como se fosse o meu último suspiro. A minha família é o meu bem mais precioso. Se tiver que morrer pela minha casa, eu morro. Se tiver que morrer pela minha família, eu morro. As coisas que o mundo está me dando, as circunstâncias, eu sou grato a Deus e vou continuar conquistando. Mas o Senhor sabe que nada é o suficiente que possa preencher o meu coração, se não for a presença da minha casa. Deus quer restaurar relacionamentos nessa noite. Você não pode entrar em 2023 com as atitudes que você está tendo, com essas atitudes. Você não pode chegar sábado com essas atitudes, com esse orgulho que você está carregando.
Talvez esse sentimento que está te matando por dentro, a falta de você liberar perdão. Ah, pastor, eu não sinto, minha irmã, eu também não sinto, mas eu decido. Perdão é decisão. Perdão é razão, não é emoção. Eu não preciso estar emocionado, eu não preciso esperar. Eu vou esperar o dia adequado, querido. Não existe dia adequado para pedir perdão. Isso é o que o mundo quer nos ensinar. Isso é o que Satanás quer implantar dentro das famílias. Eu tenho que esperar o dia certo, o momento certo, a hora certa, querido. Não! Todos os dias é dia de restauração. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que nessa noite está dizendo sim para a sua casa, que vai talvez fazer uma análise dos seus projetos para 2023. Eu olhei 2022, foi tão corrido, conquistei isso, conquistei aquilo, e o seu gráfico da sua vida profissional, financeira, está lá em cima assim, ó, mas quando vai na família, está lá embaixo. E a família é a base. Desde a criação, quando Deus criou céus e terra, a família é a base da sociedade. E eu quero te abençoar nessa noite. Quero abençoar a tua casa, quero abençoar a tua família, para que você tenha o melhor Natal e o melhor final de ano da sua história. Eu quero que você se coloque de pé. E por um instante eu quero que você feche os seus olhos, porque esse momento também é um momento de cura sobre você. De cura no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Talvez você está nesse lugar triste, angustiado, porque você está longe da sua casa, dos seus familiares. Talvez você não vai ter a oportunidade de estar com eles. Mas eu tenho algo para te dizer. Existe um Deus que está nesse lugar, que Ele é poderoso para sarar toda a ferida, cicatrizar toda a ferida que está exposta. E você viverá dias de vitórias, dias de conquista sobre você e sua casa. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite, querido Deus. Pai, nessa noite eu quero, meu Deus, decretar sobre a vida desse povo. Meu Deus, que eles estão entrando num tempo com a sua casa, com a sua família, Deus, de muita conquista, de muita prosperidade. Meu Deus, um tempo de expansão, um tempo de céus abertos. Meu Deus, que o teu doce e amado Espírito Santo invada o coração agora, meu Deus, e arranque todo sentimento, Deus, que tem impedido, com que a sua família, meu Deus, viva o sobrenatural do Senhor. Meu Deus, que o Senhor visite cada lar agora trazendo restauração. Meu Deus, que o Senhor visite o coração dessa mãe angustiada, triste, porque o seu filho está longe. Ou talvez perdeu o seu filho nesse ano. Deus, que o Senhor invada esse coração. Meu Deus, que o Senhor preencha, meu Deus, o coração. E que o Senhor traga, meu Deus, uma paz que exceda todo entendimento. Meu Deus, e que nos próximos dias, Deus, eles possam ver o manifestar do Senhor sobre a casa, sobre a família. Meu Deus, e eles vão testemunhar das grandezas do Senhor, porque existe promessa do Senhor sobre a casa deles, sobre a família deles. Meu Deus, enquanto eles viverem e respirarem sobre essa terra, eles e a sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Se você crê, expressa ao Senhor Jesus e aplauda Ele bem forte em nome de Jesus.